A dor começou enquanto eu enchia um copo de água. Primeiro senti uma pressão forte no peito. Depois, o ar pareceu desaparecer da cozinha. Tentei apoiar a mão na pia. Mas meus dedos não tiveram força. O copo caiu e se quebrou no chão, espalhando água e pequenos pedaços de vidro perto dos meus pés. Meu nome é Helena Ferreira. Tenho 67 anos e, durante quase toda a minha vida, fui a pessoa para quem meus filhos ligavam quando alguma coisa dava errado. Roberto telefonava quando precisava pagar uma dívida da oficina. Luciana me procurava quando não tinha com quem deixar os filhos. Caio aparecia sempre que perdia um emprego, terminava um relacionamento ou precisava de dinheiro para começar novamente. Eu nunca perguntava se era um bom horário. Nunca deixava o telefone tocar até cair. Naquela manhã, porém, era eu quem precisava deles. Caí de joelhos sobre o piso da cozinha. A dor atravessava meu peito e subia para o braço. Meu coração batia depressa, mas cada respiração parecia mais curta que a anterior. O celular estava sobre a mesa. Estiquei o braço, mas não consegui alcançá-lo. Arrastei-me pelo chão, tomando cuidado para não apoiar a mão nos pedaços de vidro. Quando finalmente peguei o aparelho, procurei o nome de Roberto, meu filho mais velho. O telefone chamou. Uma vez, duas, três. Fiquei ouvindo aquele som, como se cada toque fosse uma promessa de que ele atenderia no próximo segundo. A chamada caiu. Liguei novamente. Nada. Roberto, murmurei. Mesmo sabendo que ele não podia ouvir, atende a mãe. Procurei o nome de Luciana. Minha filha do meio costumava atender depressa quando precisava que eu buscasse os meninos na escola. Naquele dia, a ligação tocou apenas uma vez. Depois apareceu na tela. Chamada recusada. Fiquei olhando para aquelas palavras. Talvez ela estivesse dirigindo, talvez estivesse numa reunião, talvez ligasse de volta em poucos segundos. A dor ficou mais forte. Minha visão começou a escurecer. Restava Caio. Meu caçula sempre dizia que eu era a única pessoa que nunca o abandonava. Apatai o nome dele. O telefone chamou. Filho, atende. Por favor. Mais um toque. A mãe não está bem. A ligação caiu na caixa postal. Tentei gravar uma mensagem, mas minha voz quase não saía. Caio, estou na cozinha. Não consigo respirar. O celular escorregou de minha mão. Acima da geladeira, havia uma fotografia dos três. Roberto estava de camisa azul. Luciana segurava um bolo. Caio sorria com o braço sobre meus ombros. A foto havia sido tirada no meu aniversário de 60 anos. Naquele dia, os três disseram que eu era o centro da família. 7 anos depois, eu estava caída a poucos metros daquela imagem, e nenhum deles sabia ou queria saber o que estava acontecendo. Tentei chamar por ajuda. Minha voz não chegou ao portão. Com a pouca força que ainda tinha, estendi o braço até uma panela que estava na parte de baixo do armário. Derrubei-a. O metal bateu no piso com um barulho forte. Empurrei outra. Depois mais uma. Na casa ao lado, Dona Célia ouviu. Ela entrou pelo portão dos fundos, chamando meu nome. Helena. Não consegui responder. Ouvi seus passos se aproximando. Quando apareceu na cozinha, levou as mãos ao rosto. Meu Deus! Ajoelhou-se ao meu lado e pegou o telefone. Vou chamar uma ambulância. Segurei o braço dela. Meus filhos, vou ligar para eles. Não. Ela me olhou, sem entender. Não conta que eu liguei. Helena, você precisa deles. Senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Mesmo caída no chão, ainda tentava protegê-los. Não quero que sintam culpa. Foram as últimas palavras de que me lembro antes de perder a consciência. Dona Célia chamou o socorro. A ambulância chegou enquanto meu celular permanecia no chão, perto dos pedaços de vidro. No hospital, enquanto os médicos tentavam estabilizar meu coração, o aparelho recebeu uma mensagem. Era de Roberto. Dona Célia leu na tela. Mãe, depois a gente conversa. Agora não posso resolver seus problemas. Ela ficou olhando para aquelas palavras durante muito tempo. Roberto acreditava que eu estava ligando para pedir outro favor. Não imaginava que, enquanto escrevia aquela mensagem, eu estava desacordada numa maca, mas aquela não seria a pior coisa encontrada no meu telefone. Horas depois, Dona Célia abriria uma conversa
que mostraria que meus filhos não estavam apenas cansados de resolver meus problemas. Eles já discutiam o que fariam com minha casa e meu dinheiro caso eu não voltasse do hospital. Alguns meses antes daquela manhã no chão da cozinha, minha vida parecia cheia. Pelo menos era isso que eu dizia a mim mesma. Eu acordava todos os dias às 5h30. Mesmo aposentada, depois de mais de 30 anos trabalhando como cozinheira numa escola municipal, meu corpo ainda obedecia ao horário do primeiro turno, passava café no coador de pano. Abria as janelas e regava as plantas do quintal. A casa era simples, mas cada cômodo guardava um pedaço da nossa história. Na sala, ainda estava o sofá que Antônio escolheu quando Roberto entrou na faculdade. Na parede do corredor, pendurei as fotografias das formaturas dos 3 filhos. Na cozinha, mantinha a mesa grande onde fazíamos os almoços de domingo. Antônio morreu 6 anos antes. Depois disso, o silêncio cresceu dentro da casa, mas eu quase nunca tinha tempo para senti-lo. Às segundas-feiras, buscava meu neto mais novo na escola, porque Luciana trabalhava até tarde. Às quartas, preparava marmitas e levava para Roberto na oficina. Nos fins de semana, Caio aparecia com uma sacola de roupas. Mãe, minha máquina estragou de novo. Eu sabia que ele nem tinha tentado consertar, mesmo assim. Lá, vovó. Passava e dobrava tudo. Depois colocava a sacola perto da porta. Junto com alguma comida para ele levar, Luciana costumava telefonar cedo. Raramente perguntava como eu estava. Mãe, você pode ficar com os meninos hoje. Posso? Filha, mas tenho consulta às 3. Não dá para remarcar. É só uma consulta de rotina. Olhei para o cartão do posto de saúde sobre a mesa. Eu esperara quase 2 meses por aquele horário. Acho que consigo. Sabia que podia contar com a senhora. Ela desligava antes que eu respondesse. Eu ligava para o posto, inventava uma desculpa e pedia outra data. Na minha cabeça, os filhos sempre tinham uma necessidade mais urgente. Consulta podia esperar. Dor nas costas podia esperar. O telhado podia esperar. Eu não. Mas demorei muitos anos para perceber isso. Quando os netos chegavam, a casa enchia de barulho. Eu fazia macarrão. Ajudava nas tarefas e separava frutas para o lanche. Luciana aparecia no fim da noite. Cansada, mãe, você salvou minha vida. Eu sorria. Para isso servem as mães. Ela beijava meu rosto. Chamava os meninos e ia embora. A porta se fechava. As vozes desapareciam. Então eu recolhia os pratos, limpava a mesa e jantava sozinha aquilo que havia sobrado. Às vezes, ficava olhando para as cadeiras vazias. Sentia cansaço, mas também uma espécie de alívio. Pelo menos eles ainda precisam de mim, dizia baixinho. Naquela época, eu acreditava que ser necessária era a mesma coisa que ser amada. Dona Célia morava na casa ao lado. Nós nos conhecíamos havia mais de 20 anos. Ela me via sair cedo, voltar tarde e abrir o portão para meus filhos em qualquer horário. Certa tarde, encontrou-me carregando 2 sacolas de mercado. Tudo isso é para você. Parte é para o Roberto. A oficina anda difícil. Ela pegou uma das sacolas de minha mão. E você, como anda? Estou bem, Helena. Você sempre diz que está bem. Por que estou? Seus filhos perguntam. Sorri para evitar a pergunta. Eles têm muita coisa para resolver. Entramos na cozinha. Célia colocou as sacolas sobre a mesa. E quando você precisar deles, ri como se aquilo fosse impossível. Mãe não ajuda esperando o pagamento. Ela me olhou com seriedade. Gratidão não é pagamento. É respeito. Fiquei em silêncio. Não queria admitir que aquela frase me incomodara. Se eu começasse a perguntar se meus filhos eram gratos, talvez também precisasse perguntar por que quase nunca apareciam sem pedir alguma coisa. Na manhã seguinte, Roberto chegou sem avisar. O portão ainda estava aberto porque eu acabara de varrer a calçada. Ele entrou carregando uma pasta cheia de cobranças. Não perguntou se eu havia dormido bem. Não percebeu que eu mancava por causa de uma dor no joelho. Colocou os papéis sobre a mesa e passou as mãos pelos cabelos. Mãe, desta vez, eu posso perder tudo. Meu coração apertou imediatamente. Era sempre assim. Bastava um dos meus filhos dizer que estava em perigo
para eu esquecer qualquer coisa que estivesse acontecendo comigo. Sentei-me diante dele. Conte o que aconteceu. Roberto abriu a pasta. Havia contas vencidas, avisos de cobrança e documentos da oficina. Enquanto ele falava, percebi que a quantia era muito maior do que qualquer ajuda anterior. Mesmo assim, antes de saber se eu podia pagar, meu filho já parecia certo de que eu resolveria. Como sempre, naquele momento, eu ainda não entendia que cada problema que eu tirava das mãos deles os ensinava a colocar o próximo diretamente nas minhas, e aquela pasta sobre a mesa seria apenas o começo do sacrifício que acabaria deixando minha própria vida sem resposta. Roberto abriu a pasta sobre a mesa e espalhou as cobranças diante de mim. Havia contas vencidas, avisos de protesto e uma notificação dizendo que alguns equipamentos da oficina poderiam ser tomados. Ele apontava para os papéis enquanto falava depressa. Se eu não pagar até sexta-feira. Acabou. Mãe, quanto você precisa? Roberto hesitou. Quando disse o valor, senti o estômago apertar. 20.000 reais. Era quase tudo o que eu havia guardado para consertar o telhado antes do próximo período de chuvas. Algumas telhas já estavam quebradas. Quando chovia forte, eu precisava colocar baldes no corredor. Filho, esse dinheiro é para a casa? Ele passou as mãos pelo rosto. Oisai, mas a oficina sustenta minha família. Você não tem alguma reserva? Se tivesse, não estaria aqui. Fiquei olhando para as contas. Roberto percebeu minha hesitação. Sua voz mudou. Mãe, eu sou seu filho. A senhora vai deixar minha família passar necessidade por causa de um telhado? A frase me feriu. Não porque ele tivesse gritado, porque sabia exatamente onde tocar. Eu podia aceitar uma goteira sobre minha cama. O que não suportava era imaginar meus netos passando necessidade, e todos dizendo que eu poderia ter evitado. Eu posso transferir parte, respondi. Preciso do valor inteiro. Roberto. Ele segurou minhas mãos. Desta vez eu devolvo. Desta vez. Quantas vezes uma mãe escuta essas duas palavras antes de perceber que elas não são uma promessa? Fui ao banco naquela mesma tarde. Transfere os 20.000 reais. Quando entreguei o comprovante, Roberto me abraçou. A senhora salvou minha vida. Eu sorri. Era bom sentir que ainda conseguia salvar alguém. Dias depois, Luciana apareceu com uma conta da escola particular do filho mais velho. Sentou-se na cozinha e colocou o papel diante de mim. Mãe, atrasamos 2 mensalidades. E seu marido? O salário não deu. Eu acabei de ajudar o Roberto. O rosto dela mudou. Para o Roberto sempre aparece dinheiro. Não fale assim. É verdade. Ele chega chorando. E a senhora resolve tudo. A oficina podia fechar. E meu filho pode perder a escola. Eu sabia que meu neto não ficaria sem estudar. Poderia ir para outra escola. Mas Luciana falava como se eu estivesse escolhendo qual filho merecia ser protegido. Quanto falta? Perguntei. Ela respondeu imediatamente. Já havia levado a conta esperando que eu pagasse. Usei parte do limite do banco. Quando terminei, Luciana me abraçou. Eu sabia que a senhora não deixaria a gente na mão. Naquela semana, Caio descobriu que eu havia ajudado os dois. Chegou a noite. Nervoso. Então só eu não mereço ajuda. O que aconteceu agora? Meu negócio não deu certo. Era a terceira vez que Caio tentava começar alguma coisa. Primeiro vendeu roupas. Depois consertou celulares. Agora havia investido em entregas. Tudo durava pouco. Preciso de dinheiro para recomeçar, disse Caio. Não tenho mais. Eleriu sem rumor. Para Roberto teve. Era uma emergência. Para Luciana também. Eram os estudos do seu sobrinho. E eu não sou importante. Olhei para meu filho caçula. Quando criança, Caio dormia no meu colo mesmo. Depois de ficar grande demais para isso, sempre fora o mais carinhoso. Mas também aprendera que carinho abria minha bolsa mais depressa do que responsabilidade. Posso ajudar com um valor menor. Quanto? Disse a quantia. Ele ficou ofendido. Isso não resolve nada. É o que tenho. A senhora sempre gostou mais dos outros. A frase me fez aumentar o empréstimo. Usei o restante do limite bancário. Nos meses seguintes, comecei a pagar juros por dinheiro que não havia usado para mim. Adiei o conserto do telhado.
Cancelei exames. Passei a comprar remédios genéricos e reduzir pequenas despesas. Nenhum dos três sabia. Talvez porque nunca perguntassem. Certa tarde, ao procurar os documentos da casa, encontrei uma caixa antiga de Antônio. Havia recibos, papéis do banco e um pequeno caderno onde ele anotava tudo. Entre as páginas, encontrei uma frase escrita à mão. Álvaro sabe o que fazer quando chegar a hora. Li várias vezes. Álvaro. O nome me parecia familiar. Mas eu não conseguia lembrar de onde. Naquele momento, Luciana entrou sem bater. O que está procurando? Encontrei uma anotação do seu pai. Mostrei o papel. O rosto dela mudou por um instante. Não é nada. Mãe, você conhece algum Álvaro? Acho que era um amigo antigo dele. Pegou o papel de minha mão. Isso está velho. Deve ser sobre alguma coisa que já foi resolvida. Antes que eu respondesse, o telefone tocou. Era Roberto novamente. Enquanto fui atender, Luciana permaneceu sozinha perto da caixa. Quando voltei, ela já estava guardando a bolsa. A anotação havia desaparecido. Naquela época, pensei que minha filha tivesse jogado fora um papel sem importância. Ainda não sabia que Luciana conhecia aquele nome, e que não queria que eu descobrisse porque meu marido havia deixado instruções para um advogado que nenhum dos meus filhos mencionava, depois que ajudei os três. Alguma coisa mudou dentro da minha casa. Não foi de uma vez. Primeiro vieram comentários pequenos. Roberto olhava para o telhado e dizia: a senhora não devia gastar dinheiro reformando isso. Luciana caminhava pelos quartos como se estivesse avaliando o espaço. Caio perguntava quanto casas semelhantes estavam valendo no bairro. Eu fingia não perceber. Era mais fácil acreditar que estavam preocupados comigo do que admitir que começavam a olhar para minha casa como se ela já não fosse minha. Num domingo, preparei frango assado, arroz, salada de batata e pudim. Os três chegaram quase no mesmo horário. Algo que raramente acontecia sem aniversário ou pedido de dinheiro. Durante o almoço, Roberto comentou: mãe, esta casa está dando trabalho demais. Trabalho para quem? Perguntei. Sou eu, quem mora aqui. Justamente. A senhora está sozinha. Luciana concordou. Um apartamento menor seria mais seguro. Perto da minha casa, acrescentou. Assim posso ajudar. Eu sabia o que ajudar significava. Continuaria buscando os netos, cozinhando e resolvendo as urgências dela. Caio bebeu um gole de refrigerante. Sim, Bena. Sobra bastante dinheiro. Olhei para ele. Sobra para quê? Para investir. MQE. Podemos dividir uma parte entre nós e aplicar o restante para a senhora. O garfo parou em minha mão. Dividir entre vocês. Caio percebeu tarde demais o que havia dito. Não agora. Eu quis dizer organizar. Olhei para os três. Mas eu ainda estou viva. Por que vocês já estão dividindo o que é meu? O silêncio caiu sobre a mesa. Roberto tentou rir. Ninguém está dividindo nada. Mãe. Estamos apenas planejando. Planejando minha vida sem me perguntar o que quero. Luciana segurou minha mão. A senhora está entendendo errado. Eu retirei a mão devagar. Então expliquem direito. Nenhum explicou. Depois do almoço, fui guardar os pratos. Quando voltei à cozinha, os três haviam saído para a garagem. A janela estava aberta. Ouvi Roberto dizer: quem mais ajudou a mãe fui eu. Luciana respondeu: você só aparece quando precisa de dinheiro. E você usa a mãe como babá. Caio interrompeu. Isso não importa. A casa tem que ser dividida igualmente. Fiquei imóvel atrás da porta. Meus filhos não discutiam sobre como cuidar de mim. Discutiam sobre quem merecia mais quando eu não estivesse ali. Saí para a garagem. Vocês estavam falando da minha casa. Os três se calaram. Luciana veio em minha direção e me abraçou. A senhora ouviu pela metade. Ouvi a palavra dividida. Roberto guardou o celular no bolso. Caio estava falando de futuro. Futuro de quem? Caio olhou para o chão. Mãe. Ninguém deseja nada de ruim. Mas já decidiram o que fazer quando acontecer. Luciana apertou meu braço. A senhora está cansada. Vamos conversar outro dia. Eles foram embora pouco depois.
Nenhum ajudou a recolher a mesa. Naquela noite, recebi uma notificação do banco. Tentativa de acesso não reconhecida. Abri o aplicativo com dificuldade. Alguém havia usado uma senha antiga. Liguei primeiro para Roberto. Você tentou entrar na minha conta? Claro que não. O gerente disse que houve tentativa. Deve ser golpe. Luciana também negou. Caio respondeu irritado. Por que eu mexeria no seu banco? Não sei. Estou perguntando. A senhora está desconfiando dos próprios filhos agora. Desliguei sentindo culpa. Mesmo depois de tudo. Ainda parecia errado suspeitar deles. Na manhã seguinte, fui até a gaveta onde guardava os documentos da casa. Queria conferir se estava tudo em ordem. A pasta azul estava ali. Os carnês antigos também. Mas a cópia da escritura havia desaparecido. Revirei a gaveta. Procurei no armário, na máquina de costura e entre os documentos de Antônio. Nada. Lembrei-me de Luciana mexendo na caixa antiga. De Roberto perguntando sobre o valor da casa. De Caio falando em divisão. Telefonei para os três novamente. Todos disseram que não sabiam de nada. Mas, naquela tarde, ao passar perto do tablet que meus netos usavam, vi uma notificação aparecer na tela. Era uma mensagem de Roberto. Conseguiu a escritura. A conversa desapareceu antes que eu pudesse abrir. Naquele instante, compreendi que meus filhos não estavam apenas falando sobre minha casa. Um deles já havia levado o primeiro documento necessário para colocar lá fora das minhas mãos. Na manhã seguinte, levei a notificação do banco até Dona Célia. Ela leu a mensagem 2 vezes. Você não vai sozinha. Talvez seja apenas uma tentativa de golpe. Então vamos descobrir. O gerente me recebeu numa sala pequena, longe do movimento da agência. Mostrei a notificação e expliquei que alguém havia usado uma senha antiga para tentar acessar minha conta. Ele digitou algumas informações no computador. Depois ficou sério. Dona Helena, houve uma tentativa de consulta aos seus investimentos. Investimentos? Sim. Não conseguiram movimentar nada. Mas pediram informações sobre saldo, aplicações e beneficiários. Senti minhas mãos esfriarem. Quem pediu? O gerente hesitou. Um homem se apresentou como seu filho. Dona Célia se inclinou para a frente. Qual filho? Ele consultou o registro. Roberto Ferreira. Fiquei alguns segundos sem conseguir falar. Roberto negara quando perguntei. Não apenas negara. Fizera-me sentir culpada por desconfiar. O que ele disse? Perguntei. Que estava ajudando a senhora a organizar a sucessão patrimonial. Sucessão. Ele usou a expressão organizar a herança. Olhei para Dona Célia. Minha amiga apertou os lábios para conter a indignação. Mas eu estou viva, murmurei. O gerente abaixou a voz. Por isso não fornecemos detalhes. Seu filho não possui autorização. Assinei um bloqueio para qualquer consulta feita em meu nome sem minha presença. Também troquei a senha. Enquanto saíamos do banco, senti vergonha. Não pelo que Roberto havia feito, mas porque uma parte de mim ainda procurava uma desculpa para ele. Talvez estivesse tentando proteger a oficina. Talvez tivesse usado a palavra errada. Talvez acreditasse que organizar meus bens fosse uma forma de cuidado. Dona Célia percebeu. Não faça isso. Ok. Não invente uma explicação para poupar quem mentiu para você. Ele é meu filho. E você é a mãe dele. Não uma herança aberta. Voltamos para minha casa. Os netos de Luciana haviam deixado o tablet sobre o sofá no fim de semana. Eu pretendia guardá-lo numa gaveta. Mas, quando toquei na tela, surgiu uma notificação. O nome do grupo fez meu coração parar. Depois da mamãe. Fiquei olhando para aquelas palavras. Não cuidados com a mãe. Não família. Depois da mamãe. Abri a conversa. Os três participavam. Roberto havia escrito. Se vendermos a casa logo, evitamos que ela gaste tudo com o médico. Luciana respondeu. Precisamos convencer-la enquanto ainda está lúcida. Enquanto ainda estava lúcida. Era assim que minha filha falava sobre mim. Como se minha consciência tivesse prazo de validade. Caio perguntou. E se ela deixar alguma coisa para outra pessoa? Roberto escreveu.
Por isso precisamos achar os documentos antes que ela fale com aquele advogado. Continuei descendo as mensagens. Meu peito apertava mais a cada linha. Eles discutiam quanto a casa valia, quem ficaria com os móveis, quanto poderia existir no banco. Roberto dizia que merecia uma parte maior porque a oficina precisava de dinheiro. Luciana afirmava que eu havia cuidado mais dos filhos dela e que aquilo também tinha valor. Caio insistia que tudo deveria ser dividido igualmente. Nenhum falava de minhas plantas, de meus remédios, de quem ficaria comigo caso eu adoecesse. Falavam apenas sobre o que sobraria. Encontrei uma mensagem de Luciana enviada no dia em que a anotação de Antônio desapareceu. Achei o nome do Álvaro nos papéis do pai. Roberto perguntou: é advogado? Ela respondeu: sim. Parece que cuidou de algumas coisas antes de o pai morrer. Caio escreveu: a mãe sabe. Não. Tirei o papel antes que ela procurasse. Sentei-me no sofá. Luciana havia escondido o bilhete. Não porque fosse velho ou sem importância. Porque sabia que ele poderia me levar a alguém capaz de impedir os planos deles. Dona Célia sentou-se ao meu lado. Helena. Pode ler. Preciso saber. Continue. Roberto sugeria procurar a escritura. Caio perguntava se seria possível conseguir uma procuração. Luciana disse que se todos repetissem que a casa era grande demais, eu acabaria cedendo. Em outra mensagem, Roberto escreveu: a mãe tem medo de ficar sozinha. É só dizer que ninguém vai conseguir cuidar dela, se continuar naquela casa. Fechei os olhos. Eles conheciam meu maior medo. E planejavam usá-lo contra mim. Telefonei para os três. Pedi que viessem naquela noite. Roberto chegou primeiro. Irritado, Luciana entrou logo depois, perguntando por que eu havia feito tanto mistério. Caio apareceu por último. Coloquei o tablet sobre a mesa. O que é isso? Perguntei. Ninguém respondeu. O que significa, depois da mamãe? Roberto cruzou os braços. A senhora mexeu numa conversa particular. Uma conversa sobre minha casa. Minha conta e minha morte não é particular para mim. Luciana pegou o tablet. Nós só estávamos tentando organizar o futuro. Meu futuro, ou o futuro de vocês. Caio passou a mão pelos cabelos. Mãe. Ninguém quer que aconteça nada. Mas já decidiram o que farão quando acontecer. Olhei para Roberto. Você foi ao banco falar de herança. Fui perguntar algumas coisas. Mentiu para mim. Porque sabia que faria um escândalo. Escândalo é tentar descobrir quanto dinheiro sua mãe tem, enquanto ela ainda está usando esse dinheiro para pagar suas dívidas. Ele ficou vermelho. Virei-me para Luciana. Você pegou a escritura. Ela apertou a bolsa. Era só para consultar. E o papel com o nome de Álvaro. A senhora não precisava se preocupar com aquilo. Você decidiu o que eu precisava saber. Luciana perdeu a paciência. A senhora sempre resolveu tudo para nós. Agora não pode agir como se fôssemos monstros porque tentamos planejar. A frase me atingiu como um golpe. Eu resolvi seus problemas porque amava vocês. E nos acostumou assim, respondeu ela. Sempre dizia que podia ajudar. Sempre dizia que mãe não faz conta. Fiquei olhando para minha filha. Ela estava me culpando pela própria falta de gratidão. Então a culpa é minha. Luciana percebeu o que havia dito. Mas não voltou atrás. Não foi isso. Foi exatamente isso. Caio tentou aproximar-se. Mãe. Podemos conversar com calma. Afastei-me. Vocês estavam esperando minha morte. Roberto soltou uma risada nervosa. A senhora está fazendo drama. Drama é criar 3 filhos. Sacrificar a própria vida e descobrir que eles deram o nome. Depois da mamãe ao lugar onde discutem o que vão receber, o silêncio tomou conta da sala. Pedi que devolvessem a escritura. Luciana disse que não estava com ela. Roberto jurou que não tentaria mais acessar minha conta. Caio prometeu sair do grupo. Nenhum pediu desculpas pelo que haviam escrito. Foram embora separados. Eu permaneci sentada diante do tablet até tarde. Dona Célia tentou ficar comigo, mas disse que queria dormir. Na verdade, precisava ficar sozinha para compreender que talvez meus filhos não me amassem da maneira que eu sempre imaginei. Nos 2 dias seguintes, nenhum deles telefonou.
Roberto não perguntou se eu estava bem. Luciana não trouxe os netos. Caio não apareceu com roupas para lavar. A casa ficou completamente silenciosa. Na segunda manhã, levantei para beber água. Senti uma pressão forte no peito. O copo escapou de minha mão. Caí no chão da cozinha e alcancei o celular. Liguei para cada um deles. Roberto não atendeu. Luciana recusou a chamada. Caio deixou o telefone cair na caixa postal. Depois de passar anos resolvendo todos os problemas dos meus filhos, descobri que, no único momento em que minha vida dependia de uma resposta, eu estava completamente sozinha. Acordei com o som de um aparelho marcando meus batimentos. Por alguns segundos, não soube onde estava. O teto era branco. Havia um soro preso ao meu braço e uma dor pesada no peito. Como se alguém tivesse deixado uma pedra sobre mim. Dona Célia estava sentada ao lado da cama. Quando percebeu que eu havia aberto os olhos, levantou-se depressa. Helena, tentei falar, mas minha garganta estava seca. Onde estou? No hospital. As lembranças voltaram aos poucos. O copo quebrado. O chão frio da cozinha. As ligações. Nenhuma resposta. Olhei para a porta. Meus filhos vieram. Dona Célia hesitou. Foi um silêncio curto. Mas suficiente. Ainda não. Você avisou. Avisei os 3. Talvez estejam vindo. Ela não respondeu. Pedi meu celular. A tela mostrava várias notificações, mas nenhuma ligação perdida dos meus filhos depois que fui internada. Roberto havia enviado apenas aquela mensagem. Mãe, depois a gente conversa. Agora não posso resolver seus problemas. Luciana escreveu para Dona Célia, dizendo que não podia deixar os meninos sozinhos. Caio respondeu que imaginou ser apenas uma queda de pressão. Segurei o telefone junto ao peito. Eles não entenderam a gravidade. Dona Célia se levantou e fechou a porta do quarto. Helena, pare de defender. Los são meus filhos. Eles entenderam perfeitamente quando precisavam do seu dinheiro. Virei o rosto para a janela. Do lado de fora, o céu começava a escurecer. Eu não queria chorar. Ainda sentia vergonha de sofrer por algo que todos pareciam considerar normal. Filhos adultos têm trabalho, compromissos, família própria. Era isso que eu repetia para mim. Mas, durante 30 anos, eu também tive trabalho, cansaço e problemas. Mesmo assim, nunca deixei um deles sem resposta. O médico entrou pouco depois. Explicou que eu sofrera uma crise cardíaca agravada pelo estresse e pela pressão alta. Precisaria permanecer em observação. Também teria de mudar a rotina, diminuir preocupações e seguir o tratamento corretamente. Pensei nas consultas adiadas, nos remédios mais baratos, no dinheiro do telhado entregue a Roberto. Talvez meu corpo tivesse começado a dizer não muito antes de eu aprender. Meus filhos apareceram no fim da tarde. Os 3 juntos. Por um instante, meu coração se encheu de esperança. Luciana entrou primeiro. Abraçou-me depressa e perguntou: como a senhora está? Antes que eu respondesse, Roberto fechou a porta e colocou uma pasta sobre a cadeira. Caio ficou perto da janela, mexendo no celular. O médico falou alguma coisa sobre alta, perguntou Luciana. Ainda não. E os documentos da casa, disse Roberto. Estão onde? Olhei para ele. Que documentos? Escritura, contas, papéis do banco. Precisamos deixar tudo organizado enquanto a senhora está aqui. Meu peito doeu novamente. Mas daquela vez não era o coração. Vocês vieram por causa dos documentos. Luciana segurou minha mão. Mãe, não fale assim. Estamos preocupados. Nenhum de vocês atendeu quando liguei. Caio guardou o celular. Eu estava trabalhando. Você disse para Dona Célia que achou que era pressão baixa. E não era. Eu podia ter morrido. Ele abaixou os olhos. Roberto abriu a pasta. É justamente por isso que precisamos de uma procuração. Procuração para quê? Para cuidar das contas, da casa e dos investimentos. Caso aconteça alguma coisa. Luciana aproximou uma caneta. É só para facilitar. Mãe. Olhei para os 3. Quando eu estava caída no chão,
Nenhum tinha tempo. Agora, diante da possibilidade de eu não voltar para casa, todos haviam encontrado espaço na agenda. Quando precisei de ajuda, vocês não atenderam. Falei. Agora vieram correndo por causa de uma assinatura. Roberto ficou irritado. A senhora transforma tudo numa acusação. Vocês criaram um grupo chamado Depois da Mamãe. Aquilo foi uma brincadeira infeliz. Foram muitas mensagens para uma brincadeira. Luciana começou a chorar. Estamos tentando evitar problemas. Problemas para quem? Ela não respondeu. Caio se aproximou da cama. Mãe, não faça isso. A gente ama a senhora. Tentou me abraçar. Retirei a mão. Amar não é aparecer apenas quando existe alguma coisa para receber. O silêncio tomou conta do quarto. Pela primeira vez. Não procurei uma desculpa para eles. Não disse que entendia. Não pedi desculpas pelo meu tom. Apenas apontei para a porta. Quero que saiam. Roberto me encarou. A senhora está nervosa. Estou lúcida. Podemos conversar amanhã. Não. Saiam agora. Luciana olhou para Dona Célia. Talvez esperando que ela me convencesse. Minha vizinha permaneceu imóvel. Um por um. Meus filhos deixaram o quarto. Roberto levou a pasta. Luciana levou a caneta. Caio não olhou para trás. Quando a porta se fechou, comecei a chorar. Não porque os havia expulsado. Porque aquela era a primeira vez que eu dizia não e não corria atrás para consertar o desconforto dos outros. Naquela noite, já passava das 9 quando alguém bateu à porta. Pensei que um dos meus filhos tivesse voltado. Mas entrou um homem de terno escuro. Cabelos grisalhos e uma pasta antiga nas mãos. Dona Célia levantou-se. Ele aproximou-se da cama. Dona Helena Ferreira. Sui. Meu nome é Álvaro Mendes. O nome escrito no bilhete de Antônio. Senti o corpo inteiro ficar alerta. O senhor conhecia meu marido. Fui amigo dele por muitos anos. Colocou a pasta sobre a mesa. Antônio me pediu que eu procurasse a senhora quando seus filhos mostrassem quem realmente eram. Olhei para a porta por onde os três haviam acabado de sair. Naquele instante, compreendi que minha crise não havia revelado apenas o abandono deles. Também havia chegado a hora sobre a qual meu marido escrevera tantos anos antes. Dr. Álvaro puxou uma cadeira e se sentou ao lado da cama. A pasta que carregava era antiga, de couro escurecido nas bordas. Dona Célia permaneceu perto da janela. Em silêncio. Antônio falou dos nossos filhos com o senhor, perguntei. Álvaro respirou fundo. Falou sobre o medo que sentia pelo futuro da senhora. Medo de quê? De que continuasse resolvendo os problemas deles até não restar nada para cuidar de si mesma. Aquelas palavras doeram porque eram verdadeiras. Antônio sempre dizia que eu ajudava antes de perguntar se podia. Quando um dos filhos ligava chorando, eu abria a bolsa, a porta e o coração. Meu marido observava tudo. Eu acreditava que ele era desconfiado. Talvez estivesse apenas enxergando mais longe. Álvaro abriu a pasta e retirou um envelope amarelado. Meu nome estava escrito na frente. Reconheci imediatamente a letra de Antônio. Minhas mãos começaram a tremer. Ele escreveu isto pouco antes de morrer, explicou o advogado. Pediu que eu entregasse apenas quando a senhora compreendesse que precisava de proteção. Abri o envelope com cuidado. Minha Helena. Se esta carta chegou às suas mãos, significa que nossos filhos esqueceram que você é mãe e começaram a tratá-la como solução. Conta bancária ou patrimônio. Precisei parar. As lágrimas caíram sobre o papel. Continuei. Seu coração é grande demais para perceber quando estão abusando dele. Você chama de amor aquilo que, muitas vezes, já virou obrigação. E chama de culpa qualquer tentativa de dizer não. Fechei os olhos. Era como se Antônio estivesse sentado ao meu lado, dizendo aquilo que eu nunca quis ouvir enquanto ele estava vivo. A carta continuava. Não preparei estes documentos para afastá-la dos nossos filhos. Preparei para impedir que eles a deixassem sem casa, sem dinheiro e sem dignidade. Abaixei o papel. Que documentos? Dr. Álvaro retirou uma escritura. Antônio comprou uma pequena sala comercial anos antes de adoecer. Olhei para ele. Surpresa.
Eu nunca soube. Era um investimento simples. Ele alugava o espaço e guardava a renda. Onde está esse dinheiro? Álvaro abriu outro envelope. Numa conta protegida em seu nome. Mostrou extratos, comprovantes de aluguel e aplicações feitas ao longo dos anos. O valor acumulado não era uma fortuna, mas era suficiente para pagar meu tratamento, consertar o telhado e garantir que eu não precisasse pedir ajuda aos filhos. Passei os dedos sobre os números. Durante meses, usei o limite do banco para resolver os problemas deles. Enquanto isso, Antônio havia deixado uma proteção que eu nem sabia possuir. Por que ele nunca me contou? Álvaro me olhou com gentileza. Porque sabia o que a senhora faria. Não precisei perguntar. Eu entregaria tudo. Daria parte a Roberto para salvar a oficina. Pagaria a escola dos netos de Luciana. Financiaria mais um recomeço de Caio. Talvez, em poucos meses, aquela conta também desaparecesse. Seu marido não queria que o dinheiro se tornasse mais uma emergência dos filhos, continuou. Queria que fosse a segurança da senhora. Voltei à carta. Helena, não sinta vergonha por ter ajudado. A generosidade nunca foi seu erro. O erro será descobrir que abusaram dela e continuar fingindo que não percebeu. Apertei o papel contra o peito. Existe mais alguma coisa? Perguntei. Álvaro colocou sobre a mesa uma pasta lacrada. Um testamento complementar. Dona Célia se aproximou. Complementar ao que já foi feito no inventário. Sim. Antônio registrou algumas disposições específicas para proteger Helena enquanto ela estiver viva e definir o destino de determinados bens no futuro. Podemos abrir agora? Perguntei. O advogado negou com a cabeça. Há uma condição. Qual? Roberto, Luciana e Caio precisam estar presentes. Senti uma ansiedade imediata. Por quê? Porque o documento não fala apenas de dinheiro. Álvaro abriu um compartimento menor da pasta e retirou uma folha dobrada. Antônio também guardou provas de algo que aconteceu muitos anos atrás. O que aconteceu? Ele hesitou. Quando seu marido estava doente, um de seus filhos tentou convencer Lu a assinar uma procuração para cuidar de contas. Foi o que disse. Álvaro colocou a cópia diante de mim. O texto autorizava muito mais. Permitia usar minha casa como garantia de um empréstimo. Minha respiração ficou curta novamente. Antônio assinou. Não. Percebeu a tempo. Quem levou esse documento? O advogado permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu. Roberto. Olhei para a porta do quarto. Pouco antes, meu filho mais velho estivera ali pedindo outra procuração. Agora eu descobria que não era a primeira vez. Roberto já havia tentado colocar nossa casa em risco enquanto o pai estava doente. E Antônio guardara a prova porque sabia que um dia eu precisaria enxergar aquilo que meu amor de mãe sempre tentou esconder. A leitura do testamento aconteceu 3 dias depois. No escritório de Dr. Álvaro. Eu já havia recebido alta, mas ainda sentia cansaço. Dona Célia insistiu em me acompanhar. Quando chegamos, Roberto, Luciana e Caio já estavam na sala. Os 3 tinham aparecido antes do horário. Nenhum deles chegava cedo quando eu marcava um almoço. Mas bastou ouvir a palavra testamento para encontrar em tempo. Roberto estava de pé perto da janela. Luciana mantinha a bolsa apertada contra o corpo. Caio mexia no celular, mas levantou os olhos assim que entrei. A senhora está melhor? Perguntou. Estou me recuperando. Ele assentiu, sem saber o que dizer. Dr. Álvaro fechou a porta e pediu que todos se sentassem. Colocou a pasta lacrada de Antônio sobre a mesa. Roberto foi direto ao assunto. Qual é o valor da herança? O advogado permaneceu olhando para ele durante alguns segundos. Isto não é a herança de vocês. Meu filho franziu a testa. Então o que é? É a proteção da mãe de vocês. O silêncio tomou conta da sala. Álvaro abriu a pasta e retirou o primeiro documento. Antônio Ferreira registrou que a casa onde Dona Helena vive permaneceria sob controle exclusivo dela enquanto estivesse viva. Roberto se mexeu na cadeira. Luciana olhou para mim. O advogado continuou. Nenhum dos filhos poderia vender, hipotecar, oferecer como garantia ou exigir divisão do imóvel.
Caio interrompeu. Mas somos os herdeiros. Um possível direito futuro não dá poder sobre o patrimônio de uma pessoa viva. Respondeu Álvaro. Olhei para meus filhos. Durante semanas, eles falavam da minha casa como se eu fosse apenas a última porta entre eles e o dinheiro. Agora ouviam oficialmente que aquela vida ainda me pertencia. Álvaro apresentou a escritura da sala comercial. Este imóvel também pertence exclusivamente a Dona Helena? Exclusivamente, perguntou Luciana. Sim. E o dinheiro acumulado? Também. Roberto se inclinou para a frente. Meu pai comprou aquilo com dinheiro da família. E decidiu destiná-lo à segurança da esposa. Isso não é justo. Dona Célia soltou um suspiro indignado. Eu ergui a mão para que ela não respondesse. Injusto foi eu usar o limite do banco para pagar suas dívidas enquanto havia dinheiro reservado para meu tratamento. Roberto desviou os olhos. Dr. Álvaro retirou outro documento. Há ainda um registro importante sobre fatos ocorridos antes da morte de Antônio. Meu coração acelerou. Eu já sabia o que viria. Mas, ouvir diante de todos, tornava a verdade mais pesada. O advogado colocou sobre a mesa a cópia da procuração que Roberto havia levado ao pai. Este documento foi apresentado como autorização para resolver assuntos da oficina. Luciana olhou para o irmão. Caio guardou o celular. Álvaro continuou. Na verdade, permitiria usar a casa dos pais como garantia de um empréstimo. Roberto levantou-se. Isso foi há muitos anos. Então é verdade? Perguntei. Ele passou as mãos pelos cabelos. Eu estava desesperado. Seu pai estava doente. A oficina podia fechar. E a solução era colocar nossa casa em risco sem me contar. Ele não assinou. A resposta me feriu ainda mais. Não porque você desistiu. Porque ele percebeu. Roberto voltou a se sentar. Luciana falou baixo. Você nunca contou isso. Não era da conta de vocês. Olhei para ele. Era da minha. Dr. Álvaro abriu a última parte do testamento. Antônio incluiu uma cláusula de proteção. Le devagar. Qualquer filho que tentasse pressionar Helena, enganá-la, declarar incapacidade sem fundamento ou utilizar documentos para controlar seus bens, perderia o direito sobre a parte disponível do patrimônio futuro. Caio ficou pálido. Quer dizer que podemos não receber nada. Álvaro fechou o documento por um instante. Significa que as escolhas de vocês terão consequências. Roberto bateu a mão na mesa. Meu pai preparou isso contra os próprios filhos. Não respondi. Ele preparou para impedir que os próprios filhos me deixassem sem nada. Luciana começou a chorar. Nós não queríamos deixar a senhora sem nada. Criaram um grupo chamado Depois da Mamãe. Foi um erro. Procuraram minha escritura, minha conta e um advogado antes de perguntar se eu precisava de ajuda. Ela enxugou o rosto. A senhora sempre dizia que tudo seria nosso um dia. Um dia. Não enquanto eu ainda estava viva e pagando os problemas de vocês. Dr. Álvaro colocou uma carta de Antônio diante de mim. Há um trecho que ele pediu que fosse lido aos três. Abri o papel. Minha voz tremeu no início. Meus filhos. Se esta carta está sendo lida, significa que vocês esqueceram que a mãe de vocês é uma pessoa antes de ser patrimônio. Roberto olhou para o chão. Continue. Ela trabalhou, renunciou e entregou mais do que qualquer um de vocês conseguiu perceber. Aquilo que ela deu por amor não se transforma em obrigação eterna. Luciana cobriu a boca. Caio parecia incapaz de me encarar. Se algum de vocês tentar usar o medo, a doença ou a solidão de Helena para tomar decisões em nome dela, não estará defendendo a família. Estará destruindo aquilo que recebeu. Precisei parar. Dona Célia colocou a mão em meu ombro. Álvaro retomou a palavra. Dona Helena já decidiu que todas as autorizações antigas serão canceladas. Nenhum de vocês terá acesso às contas, documentos ou imóveis sem consentimento expresso dela. Roberto se levantou novamente. Então viemos aqui apenas para ser humilhados. Não falei. Vieram para ouvir a verdade que esconderam de mim. Luciana também se levantou. Eu não vou ficar ouvindo isso. Pegou a bolsa depressa. Quando a levantou, alguns papéis caíram no chão. Dr. Álvaro abaixou-se para recolher, luz, entre recibos e documentos dobrados.
Havia uma folha azul com carimbo de cartório. Reconheci imediatamente. Era a cópia da escritura que desaparecera da minha gaveta. Olhei para minha filha. Você disse que não estava com ela. Luciana ficou imóvel. Naquele instante, ninguém precisou perguntar quem havia levado o documento. A escritura estava aos pés dela. E, junto com aquele papel, caía também a última mentira que meus filhos ainda tentavam sustentar. A escritura permaneceu no chão por alguns segundos. Luciana olhava para o papel como se esperasse que ele desaparecesse. Dr. Álvaro o recolheu. Conferiu o carimbo e colocou sobre a mesa. Esta é a cópia retirada da casa de Dona Helena. Virei-me para minha filha. Você disse que não sabia onde estava. Luciana apertou a bolsa contra o corpo. Eu só queria consultar um corretor. Sem me contar. Eu sabia que a senhora não aceitaria. Então decidiu fazer escondido. Ela começou a chorar. Eu estava tentando encontrar uma solução. Para qual problema? Para todos nós. Outra vez todos nós. Minha voz saiu cansada. Mas Fiam, sempre que vocês usam essa expressão, sou eu quem precisa perder alguma coisa. Luciana enxugou o rosto. A casa é grande. A senhora mora sozinha. Não seria absurdo vender. Absurdo foi entrar na minha gaveta e levar a escritura. Caio permanecia calado. Olhei para ele. Você sabia? Ele demorou a responder. Sabia que ela tinha pegado uma cópia? E não me contou. Achei que vocês conversariam. Vocês já estavam conversando. Apenas não comigo. Roberto se levantou novamente. Estamos transformando uma preocupação em crime. Você tentou acessar minha conta. Respondi. Luciana levou a escritura. Caio sabia. E os três discutiam minha herança num grupo chamado Depois da Mamãe. Foi só um nome infeliz, disse Caio. Não foi o nome que me feriu. Foram as mensagens. Olhei para cada um. Vocês não me abandonaram apenas no dia em que adoeci. A sala ficou em silêncio. Abandonaram-me cada vez que apareciam apenas para pedir dinheiro. Cada vez que cancelaram uma visita depois de conseguir o que queriam. Cada vez que trataram minhas consultas, meus remédios e minha casa, como coisas menos importantes do que os problemas de vocês. Luciana cobriu o rosto. A senhora nos ensinou que sempre resolveria tudo. A frase já havia aparecido antes. Mas, naquela sala, diante da carta de Antônio e da escritura roubada, soou ainda mais cruel. Eu ensinei amor, respondi. Vocês transformaram o amor em obrigação. Caio levantou os olhos. Mãe. Oi, Erai. Errou quando? Muitas vezes. E o que pretende fazer? Ele abriu a boca. Mas nenhuma resposta saiu. Pedir perdão é fácil, quando existe um advogado na sala. Continuei. Mudança se prova depois que ninguém está olhando. Roberto parecia mais irritado do que arrependido. Então o que a senhora quer? Que a gente se ajoelhe. Quero que parem de agir como se eu lhes devesse minha vida porque são meus filhos. Dr. Álvaro abriu outra pasta. Dona Helena decidiu atualizar o próprio testamento. Os três ficaram atentos. Foi doloroso perceber que, mesmo depois de tudo, aquela frase ainda conseguia prender a atenção deles mais depressa do que meu estado de saúde. Roberto sentou-se. Atualizar como? Olhei para o advogado e assenti. A casa não será deixada diretamente a vocês. Luciana parou de chorar. Caio franziu a testa. Roberto perguntou. Então para quem vai? Para uma instituição que oferece moradia temporária a mulheres idosas abandonadas pela família. Meu filho mais velho bateu a mão sobre a mesa. A senhora vai entregar nossa casa para estranhos. Olhei diretamente para ele. Estranhos foram os únicos que apareceram quando precisei. Dona Célia baixou os olhos. Emocionada. Dr. Álvaro explicou que eu continuaria sendo dona da casa enquanto estivesse viva. Nada mudaria naquele momento. A decisão serviria apenas para garantir que, depois de mim, aquele lugar acolhesse mulheres que também tivessem sido tratadas como peso por pessoas que chamavam de família. Luciana balançou a cabeça. Está fazendo isso para nos punir. Não. Então por quê? Porque quero que minha casa continue protegendo alguém. Como protegeu vocês durante tantos anos?
Caio aproximou-se da mesa. Não existe nenhuma chance de mudar. Existe chance de vocês mudarem. E o testamento? O testamento não será usado para comprar o amor de ninguém. Roberto levantou-se. Vermelho. Depois de tudo o que fizemos pela senhora, eu quase ri. Era a mesma frase que eu poderia ter usado durante décadas. Mas nunca usei. O que fizeram por mim? Roberto. Ele ficou calado. Quando eu estava caída na cozinha. Você escreveu que não podia resolver meus problemas. Luciana recusou a ligação. Caio decidiu que devia ser apenas pressão baixa. Nenhum me encarava. Eu passei a vida resolvendo tudo para vocês. E, no único dia em que precisei de uma resposta, descobri que havia criado 3 adultos que sabiam pedir ajuda, mas não sabiam oferecê-la. Luciana sentou-se novamente. A senhora ainda nos considera seus filhos. Meu coração apertou. Consideram. Ela pareceu aliviada. Então completei. Mas isso não significa que continuarei protegendo vocês das consequências. Dr. Álvaro recolheu os documentos. As autorizações seriam canceladas. As senhas seriam alteradas. A escritura ficaria guardada no escritório. Nenhum dos 3 poderia movimentar minhas contas ou negociar meus bens. Quando saíram, não houve abraços. Caio pediu desculpas em voz baixa. Luciana deixou a escritura sobre a mesa. Roberto foi o último a alcançar a porta. Honte de ser. Viu-os. Um dia a senhora vai se arrepender de confiar mais em estranhos do que na própria família. Olhei para Dona Célia e para Dr. Álvaro. Depois respondi. Família não é quem espera receber quando a gente morre. É quem aparece quando ainda existe tempo de salvar nossa vida. A porta se fechou. Pela primeira vez. Eu não corri atrás deles. A justiça começava naquele silêncio. Mas eu ainda não sabia se meus filhos aprenderiam a viver sem meu dinheiro ou apenas esperariam que minha culpa me fizesse voltar atrás. Nos dias seguintes, comecei a desfazer uma vida inteira de permissões. Dr. Álvaro cancelou todas as procurações antigas. A escritura da casa ficou guardada no escritório dele. Troquei as senhas do banco. Retirei Roberto como contato autorizado e pedi que qualquer tentativa de consulta fosse comunicada diretamente a mim. Pareciam atitudes simples. Mas, para uma mulher que passou décadas entregando tudo aos filhos, proteger o que era seu, parecia quase uma desobediência. A renda da sala comercial começou a cair corretamente em minha conta. Com aquele dinheiro, paguei os exames. Comprei os remédios receitados pelo cardiologista e finalmente consertei o telhado. Quando a primeira chuva forte chegou, caminhei pelo corredor esperando ouvir as gotas caindo nos baldes. Não caiu nenhuma. Fiquei parada no meio da casa, ouvindo apenas a água bater nas telhas novas. Antônio havia deixado uma proteção sobre minha cabeça muito antes de eu compreender que precisava dela. Também interrompi todas as transferências mensais para os filhos. Roberto telefonou no primeiro dia em que percebeu. Mãe, o pagamento não caiu. Pois ai, tem o fornecedor esperando. Então converse com ele. Houve um silêncio. A senhora sabe que posso perder a oficina. E você sabia que eu podia perder minha saúde. Não é a mesma coisa. Para mim, é mais importante. Ele ficou irritado. Está fazendo isso para se vingar. Não. Estou deixando de pagar para que você não precise mudar. Roberto desligou. Dias depois, soube que ele renegociou parte das dívidas. Vendeu um equipamento que quase não utilizava e passou a trabalhar até mais tarde. A oficina não fechou. Apenas deixou de sobreviver às minhas custas. Luciana também apareceu com problemas. Mãe, preciso que fique com os meninos na sexta. Tenho consulta. Poder remarcar? Olhei para minha filha. Era a mesma pergunta de sempre. Mas eu já não era a mesma mulher. Não. Ela ficou surpresa. É só por algumas horas. Contrate alguém. Cuidadora está muito cara. Meu tempo também tem valor. Luciana não respondeu. Pela primeira vez, precisou organizar a própria rotina sem contar comigo como se eu fosse um serviço disponível a qualquer hora. Caio tentou pedir dinheiro para pagar uma dívida antiga. Só até eu conseguir um emprego melhor.
Você já está procurando. Estou vendo algumas coisas. Quando conseguir trabalho, poderá começar a pagar. Então não vai ajudar. Posso ajudar. Lu a preparar currículo. Posso indicar lugares. Dinheiro. Não. Ele ficou magoado. Parece que a senhora deixou de ser nossa mãe, a phrase do, mas não mudou minha decisão. Continuo sendo sua mãe, só deixei de ser a solução para tudo. Dona Célia acompanhava essas mudanças de perto. Certa tarde, enquanto tomávamos café na varanda, perguntou: "Você acha que foi dura demais?" Pensei antes de responder. Eu não sentia prazer em ver Roberto lutando com a oficina. Não gostava de saber que Luciana estava cansada. Não queria que Caio enfrentasse dificuldades, mas, durante anos, impedir qualquer sofrimento havia ensinado aos três que alguém sempre resolveria tudo. Duro foi descobrir que eu estava tratando filhos adultos como se ainda fossem crianças. Respondi: "Não tirei nada deles. Apenas devolvi a cada um a responsabilidade pela própria vida." Célia sorriu e devolveu sua vida para você. Com o tratamento, comecei a melhorar, passei a caminhar de manhã, voltei a preparar refeições apenas para mim, sem guardar metade, esperando uma visita que talvez não acontecesse. Também me aproximei de um projeto comunitário que ajudava mulheres idosas abandonadas pela família. A casa ainda seria minha enquanto eu estivesse viva, mas, no futuro, poderia acolher alguém que precisasse recomeçar. Meus filhos ficaram semanas sem aparecer. No começo, o silêncio me machucava. Depois percebi que era diferente do silêncio antigo. Antes, eu esperava que ligassem para pedir alguma coisa. Agora, eu esperava descobrir se conseguiriam ligar sem precisar de nada. A primeira tentativa de aproximação veio de Caio. Telefonou numa terça-feira. "Mãe, consegui um emprego fixo. Que bom." "Filho, começo amanhã." Esperei que pedisse dinheiro para transporte, roupa ou almoço. Ele não pediu, só queria contar. Quando a ligação terminou, chorei. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque aquela talvez fosse a primeira notícia que um filho me dava sem colocar um problema em minhas mãos. Luciana demorou mais. Passou a pagar uma cuidadora algumas tardes por semana. Certa vez, apareceu cansada e disse: "Eu não sabia quanto trabalho dava cuidar de tudo. Sabia, apenas acreditava que meu trabalho não custava nada." Ela abaixou os olhos. Não pediu desculpas naquele dia, mas também não discutiu. Roberto permaneceu distante. Eu ouvia notícias da oficina por conhecidos. Ele chegava cedo, fechava tarde e já não almoçava em restaurantes. Uma parte de mim queria aparecer com marmitas, outra queria pagar apenas mais uma conta. Era difícil abandonar o hábito de salvar, mas todas as vezes que sentia vontade de correr até ele, lembrava-me da mensagem enviada enquanto eu estava no hospital: "Agora não posso resolver seus problemas." Talvez meu filho precisasse aprender que eu também não poderia continuar resolvendo os dele. Meses depois, convidei os três para um almoço simples. Não preparei uma mesa exagerada. Fiz arroz, frango assado, salada e bolo de fubá. Quando chegaram, avisai: "Nesta casa, vocês serão recebidos como família, não como herdeiros." Caio assentiu. Luciana segurou minha mão. Roberto permaneceu calado. Durante o almoço, ninguém falou sobre dinheiro. Conversamos sobre trabalho, saúde e os netos. Ainda havia desconforto, mas também havia algo que não existia antes: limite. Quando terminamos, Roberto retirou um envelope do bolso e colocou diante de mim. Meu coração acelerou. Por um instante, pensei que fosse outra cobrança, outro pedido, outro problema. Ele empurrou o envelope em minha direção. "Eu não vim pedir dinheiro." Olhei para meu filho. "Então o que é isso?" Roberto respirou fundo. "Vim devolver uma coisa." Abri o envelope devagar. Dentro havia um comprovante de transferência e algumas notas dobradas. O valor não chegava perto dos 20 mil reais que eu havia entregado para salvar a oficina, mas era a primeira vez que Roberto devolvia alguma coisa. Olhei para ele. Meu filho mantinha as mãos sobre a mesa, como se não soubesse onde colocá-las. "É a primeira parcela", disse.
Ainda falta muito. Oisai, vou pagar todos os meses. Não respondi imediatamente. Durante anos, Roberto me fez promessas quando precisava de dinheiro. Naquele dia, porém, ele já havia feito o pagamento antes de falar. Talvez a diferença entre uma promessa e uma mudança fosse exatamente essa. A atitude vinha primeiro. Por quê? Decidiu devolver. Agora perguntei. Ela olhou para o envelope, porque passei a vida acreditando que, por a senhora ser minha mãe, nunca teria o direito de dizer não. Minha garganta apertou. E agora? Agora entendo que eu usava seu amor como se fosse um recurso da oficina. Roberto levantou os olhos. Quando a senhora estava no hospital, eu li sua mensagem e achei que fosse outro problema para eu resolver. Eu não mandei mensagem. Oisai, vi as ligações e pensei que queria falar de dinheiro ou de alguma coisa da casa. A vergonha apareceu no rosto dele. Nem considerei que a senhora pudesse estar precisando de... Eu não tentei consolá-lo. Havia verdades que precisavam doer para não serem esquecidas. Luciana abriu a bolsa, retirou a cópia da escritura e colocou-a sobre a mesa. Trouxe isto de volta. Passei a mão pelo documento. Por que demorou? Porque tinha vergonha de admitir que fui eu quem pegou. Ela respirou fundo. Consultei um corretor. Queria saber quanto sobraria depois da venda. Sobraria para quem? Luciana abaixou os olhos. Para nós, pela primeira vez? Não falou que era para meu bem. Não usou os netos. Não culpou Roberto nem Caio. Eu transformei sua casa em solução para minha vida. Continuou. E ainda disse que a senhora nos acostumou mal. Como se isso apagasse minhas escolhas. Não apagava. Oisai, Caio, que permanecera calado. Retirou o celular do bolso, mostrou-me o comprovante do primeiro salário no novo emprego. Recebi ontem. Sorri. Parabéns. Filho, paguei meu aluguel e uma parte da dívida. Fez muito bem. Ele pareceu emocionado. Desta vez, quero pagar meu próprio caminho. Olhei para os três. Não havia como apagar o grupo depois da mamãe. Não havia como voltar aquela manhã e fazer-los atender ao telefone. Minha crise. O hospital e a procuração permaneceriam para sempre em nossa história, mas talvez a justiça não exigisse que tudo fosse destruído. Talvez exigisse apenas que ninguém voltasse a viver da mesma maneira. Eu não vou alterar novamente o testamento. Agora falei. Roberto assentiu. Luciana enxugou os olhos. Caio apenas disse: a senhora tem esse direito. Também não vou devolver senhas, procurações ou acesso às contas. Entendemos? Respondeu Luciana. E não quero que apareçam apenas para provar que mudaram. Olhei para cada um. Quero que mudem, porque aprenderam a viver sem me usar. Nenhum discutiu. A confiança não voltou naquele almoço, mas alguma coisa começou. Roberto passou a depositar pequenas parcelas todos os meses. Luciana deixou de ligar apenas quando precisava que eu cuidasse dos netos. Às vezes, telefonava para contar como havia sido o dia. Caio continuou no emprego e começou a guardar dinheiro. Houve recaídas. Roberto atrasou 2 parcelas. Luciana ainda tentou fazer-me sentir culpada quando precisei recusar um pedido. Caio desapareceu por algumas semanas depois de uma discussão. Mudança verdadeira não acontece em linha reta. Mesmo assim, eu não voltei atrás nos limites. Meses depois, participei da inauguração de um pequeno projeto comunitário para mulheres idosas chamado Casa Recomeço. A instituição usaria a renda futura de parte dos meus bens para oferecer moradia temporária, orientação jurídica e apoio a mulheres abandonadas pelos próprios familiares. Na parede da sala principal, colocamos uma fotografia de Antônio. Dona Célia preparou café. Luciana serviu bolo. Caio organizou as cadeiras. Roberto ajudou a consertar uma porta que não fechava direito. Observei meus filhos trabalhando juntos, não como herdeiros, como pessoas tentando reparar alguma coisa, enquanto ainda havia tempo. Luciana aproximou-se de mim. A senhora ainda confia na gente. Olhei para ela com sinceridade. A confiança não volta num único dia. Minha filha baixou os olhos. Segurei sua mão. Mas todos os dias vocês podem escolher merecer lá novamente. Ao chegar em casa, coloquei a bolsa sobre a mesa e me sentei diante da fotografia de Antônio. Estava cansada.
Mas em paz. O celular tocou. Era Roberto. Atendi. Aconteceu alguma coisa na oficina. Ele ficou em silêncio por um instante. Não. Mãe. Então, por que ligou? Só queria saber se a senhora chegou bem. Olhei ao redor. A casa estava segura. O telhado consertado. Meus documentos protegidos. Minha vida novamente em minhas mãos. Sorri para a fotografia de meu marido. Cheguei. Meu filho. Minha voz falhou de emoção. Agora eu finalmente cheguei. Durante anos, pensei que amar meus filhos significava impedir que enfrentassem qualquer problema. Precisei adoecer para compreender que, ao resolver tudo por eles, também os impedia de aprender responsabilidade. A verdade demorou, doeu quando apareceu, mas não destruiu minha família. Deu a todos nós uma última oportunidade de reconstruir. Lá, enquanto ainda estávamos vivos, porque estabelecer limites não é abandonar um filho, às vezes. É a única maneira de ensinar que o amor de uma mãe tem valor e que a vida dela também merece ser atendida.